Eu nunca tive um papo com meu pai ou com a minha mãe sobre vai empreender, vai investir. O papo era de pais tradicionais. Vai estudar pra arrumar um bom emprego e conseguir ter uma família. Eu nunca fui o mais inteligente da sala, eu nunca fui o aluno que tirava mais notão, mas eu sempre fui muito dedicado. O que eu não tinha de inteligência, eu tinha de esforço. Eu lembro que meu irmão falou assim, meu irmão era cabo do exército. Cara, falei com o tenente aqui, você tinha entrado no CPOR, ele falou o seguinte, provavelmente esse ano só deve ter uma vaga. Só. Então tem que ser o 01. Não tem outra opção. O Napoleão Hill, ele fala no livro dele, Quem Pensa Enriquece, tem uma passagem que ele conta uma história. Tinha uns guerreiros, né, que estavam no navio, aí estavam indo invadir um outro território. Quando eles chegaram, eles viram a quantidade de guerreiros contra eles, e muitos ficaram meio temerosos ali. Agora ferrou. E o que o general fez? Ele ordenou que queimassem todos os navios. Aí ninguém entendeu nada. Foram lá e queimaram todos os navios. E por que ele queimou os navios? Porque ele falou, se a gente tiver pelo menos uma possibilidade de bater em retirada, ou seja, de fugir, a gente vai fazer. E a gente vai perder essa guerra, porque a gente vai fugir. Então, se a gente não tiver nenhuma possibilidade, a gente vai vencer. E conclusão, eles venceram. Queima os teus navios. Quando você traz uma intenção e não tem nenhuma outra possibilidade de você não dar o próximo passo, é ali que você vai virar o jogo. Naquele momento eu entendi isso. Eu só tinha que ser o primeiro. Não tinha outra possibilidade. Não dava pra ser o segundo. Não dava pra ser o terceiro, o quinto, o sexto. Eu tinha que ser o primeiro. Isso me moldou a ser o milionário que eu sou hoje. Sim. E olha que a gente tá nem falando de dinheiro, tá falando de quê? Só de mente, mentalidade. Se ele pode, eu também posso. Total. Só basta eu querer. O cavaquinho chegou na minha vida pelo seguinte... A gente tinha um grupinho de pagode, aí eu pegava o cavaquinho pra tocar, de vez em quando. E aí o moleque falava assim, me dá esse negócio aqui, não sabe tocar, vai desafinar. Ele tinha razão, só que sabe como é que criança leva pro coração? Aí eu falei, não sei tocar não? Dá um mês só, que você vai ver, eu pensando, né? Aí peguei o cavaquinho lá e comecei a estudar, mano. Foi muito rápido que eu aprendi a tocar. Ninguém é melhor que ninguém. Eu não acho ninguém extraordinário. Esse é o meu tipo de mentalidade, né? Top. Obviamente que foi se formando com o tempo, mas desde molequinho eu já... Não sei não? Me dá um mês. Meio que ele poderia pensar, meu negócio não é cavaquinho. Por quê? O garoto lá falou, larga isso aqui, vai desafinar e tal. A maioria das pessoas, elas falam assim, realmente isso aqui não é pra mim. E se acomoda. E você não, teve uma virada que você falou, me dá um mês, né? E aí o que você fez? Você se dedicou e descobriu que tinha um dom ali. Mas você só descobriu, talvez, porque você foi instigado. Então aqui a diferença da mentalidade de quem vai para um próximo nível, a mentalidade de quem trava as pessoas estão falando pra você, você é maluco, não faz isso. E você tá parando? Ou você tá questionando e falando, me dá mais um mês. Quantas pessoas estão enterrando o sonho, estão enterrando coisas porque as pessoas estão falando assim, cara, tu não serve pra isso. Porque tudo começa numa mudança que vem de dentro pra fora, né? Porque a gente só consegue dar certo quando a gente insiste, bate até conseguir. Eu estudava pelo menos aí umas 12 horas por dia. Tinha um rapaz que passava pra ir trabalhar, ele trabalhava na Central. Ele saía pra trabalhar, 6 da manhã eu tava estudando. Ele voltava no último trem da Central. Eu ainda tava estudando. Ele já sabia, ele passava e gritava na janela. Quando eu voltar eu quero ver você estudando, hein? E só que assim, eu tinha uma rotina de estudo que tinha um determinado momento que eu ia pro banheiro. Aí eu pegava o cavaquinho e ficava assim, com vocês, Júnior Fernandes. E imaginando eu na televisão, eu imitava a voz da galera. A Michelle sabe, eu nunca sei o que eu tenho que fazer. Ela só fala o horário, a roupa. Beleza, vamos ter show na segunda-feira. Aí quando eu chego no palco, mano, eu vejo um monte de câmera. Um monte de câmera mesmo, tá ligado? Aí beleza, quando chega na hora da parada de tocar, que eu fico sabendo que o meu primeiro show, lembra lá do banheiro? Lembra? Sim. Meu primeiro show foi com Imagina Samba ao vivo no Multishow, pro Brasil inteiro, 2 horas de show. E quando a gente entra no palco, lembra lá do banheiro? Todo mundo... ao vivo pro Brasil inteiro, meu primeiro show. Por volta dos 10 anos, meu pai tinha imobiliária. A imobiliária do meu pai ficava do lado da casa da minha avó. E minha mãe trabalhava o dia todo, me deixava com a minha avó. E eu ficava ali observando, testemunhando aquele movimento ali da imobiliária do meu pai. E eu percebia que em determinado tempo do dia, a imobiliária ficava fechada. Por quê? Porque ele saía para olhar os imóveis, né, para levar os clientes dele para conhecer os imóveis. E a secretária saía para poder vender telefone. Na época se vendia o prefixo do telefone, né? E fiquei pensando, papai tá perdendo venda, porque tem gente querendo comprar, tem gente querendo vender e eles não estão pegando esses clientes. Eu comecei a anotar os recados. Quando eles chegavam, eu só passava para a secretária e ela fechava a venda.
Eu fiquei olhando aquilo, rapaz, eu tenho que ter uma participação nisso, com uns 10 anos. Quando ele chegou do trabalho, eu falei, pai, é o seguinte, eu tô anotando os telefones, estou contribuindo aqui para os fechamentos de contratos. Esse é um contrato, eu queria aqui, né, que você assinasse que dos fechamentos que acontecerem com a minha ajuda, eu queria uma participação. Então veja que você pode me pagar. E ele aceitou ali. Isso com 10 anos? Com 10 anos de idade. Olha a mentalidade. Então eu ali... Desde criança eu já tinha percebido que, primeiro, que comprar e vender, né, dava dinheiro, a gente conseguia prosperar fazendo isso, mesmo sem ter visão de futuro naquela ocasião. Durante toda a minha vida, tudo que eu aprendi fez eu chegar até aqui. Quando eu era criança, eu via muito os meus pais trabalhando. Então minha mãe trabalhava final de semana, meu pai trabalhava final de semana, todos trabalhavam até tarde, manhã, tarde e noite. Então eu cresci com uma mentalidade que trabalhar é normal. Então, de uma maneira não intencional, os meus pais instalaram em mim que trabalhar é algo normal. Porque muitas pessoas acham que trabalhar é ruim. Poxa, mas eu vou ter que trabalhar de novo. Então, olha só que coisa interessante que você falou. O ambiente relacionado a trabalho, que trabalho é bom, né? Ninguém tava reclamando, ninguém tava falando mal do patrão ou daquilo outro. Então, instalou uma crença em você, né? Que eu costumo dizer que é a crença positiva. Que é um impulsionador, né? Tem a crença que é aquela que te trava, que são as travas, e a impulsionadora. Essa te impulsionou, porque você viu e falou, trabalho é algo bom. Então, o ambiente, a gente fala muito que as crenças nos modelam e a gente pensa só que é coisa ruim. E não necessariamente, depende do ambiente que você tá. Como assim do nada? Você começou a fazer livro, apostila, curso? Não foi do nada, filho. Eu dei aula há 16 anos pra quem não queria aprender, aprendi a ensinar e percebi que o que eu sabia, eu poderia ajudar outras pessoas. Ou seja, o que vale não é aquilo que eu sei fazer, mas o que eu faço com aquilo que eu sei fazer. E aí eu fiz um negócio onde eu consigo pegar o conhecimento das pessoas e transformar em produtos, livros, apostilas, tal. Mária, mas como você conseguiu atender pessoas famosas? Eu nunca me preocupei em atender pessoas famosas, eu me preocupei em atender pessoas que querem o meu serviço. E por eu entregar um serviço bom, você vai chegando para as pessoas, até porque as pessoas só indicam coisas boas. Eu quero compartilhar um pouquinho da minha história e da minha mentalidade que me ajudou a sair daquela quase que lavagem cerebral que acontece dentro da universidade. Você vai se formar e você vai no consultório, você tem que cobrar R$100 por sessão e aquilo, e você tem que trabalhar muito para fazer uma renda de 5, 6 mil reais trabalhando muito. Se eu fosse seguir só o que foi ensinado na faculdade, na melhor das hipóteses, ou eu teria passado um concurso público para trabalhar na área de psicologia, nada contra, só que não era o que eu queria para minha vida. E se tiver outra forma de ajudar pessoas, muito mais pessoas, indo além do consultório. Nesse ponto de mentalidade veio de fora da universidade, de poder expandir e chegar ao 1 milhão. Eu já tinha atendido várias centenas de pessoas de forma gratuita. Eu lembro de uma palestra que eu fiz, que eu cobrei R$6 mil, e aí caiu uma ficha mais forte ainda, porque era uma palestra sobre planejamento e metas. O pessoal gostou tanto que me contratou para uma segunda palestra. Tive um trabalho na faculdade de psicologia para falar sobre construção de metas. Eu dei a mesma palestra na apresentação do trabalho, eu tirei 6. A mesma palestra que eu recebi R$6 mil para fazer. E a apresentação era boa, mas o que eu percebi, cara, então eu entendi. Esse mundo aqui da faculdade, ele é extremamente distante do mundo real. Ficou muito nítido isso para mim quando eu percebi que a nota 6 do trabalho era R$6 mil numa palestra, e às vezes tinha um cara que estava tirando nota 10 e estava desempregado. Cheguei a começar 7 faculdades e parei todas. Desde muito pequena, eu sempre tive uma cabeça muito empreendedora, entendendo que quem vende enriquece. Eu entendia que aquilo era uma vantagem, que eu não precisava, de repente, ter uma profissão definida, sair da escola e fazer uma faculdade para ser alguém na vida. E eu via meu professor falando só de a gente fazer estágio, de trabalhar para outras pessoas e crescer uma carreira dentro de uma empresa. Eu falava, mas eu quero ser o dono da empresa. O que eu preciso fazer para ser o dono? Não para chegar a um cargo de diretoria. Isso não era interessante para mim. Não era o que brilhava os meus olhos. Esse papel, ele não calhava bem para mim. Eu gostava de ser aquela líder, aquela que fazia diferença, que contribuía para as pessoas. Então eu comecei a entender que eu precisava fazer alguma coisa diferente na vida para transformar a minha e a vida de outras pessoas também. Todo mundo que eu já entrevistei aqui falou esse ponto. Visualizar que estava em tal lugar, visualizar que já estava acontecendo aquilo. O cético, ele não acredita. O burro, ele não acredita e não faz. Mas o cético, ele faz pra duvidar, pra desmascarar, pra fazer alguma coisa. São Tomé, né? Só acredito vendo. Mas ele vai lá e faz. Para e pensa. Como é que você espera estar daqui a 5 anos? E não tenta diminuir teu sonho, não. O importante não é saber como, e sim o que você vai estar fazendo. Qual carro, quanto de dinheiro na conta, qual casa, como é que você quer estar. Para, escreve agora. Começa a listar. Ah, mas pode ser loucura? Tem que ser loucura. E aquela loucura, por incrível que pareça, você vai botar lá 5 anos. Em 3 você vai conseguir chegar.
eu consigo até te explicar com a lógica. O dinheiro que a gente não ganha é pelo conhecimento que a gente não tem. Se eu não tenho esse conhecimento ainda, eu preciso identificar que eu não tenho, porque eu preciso saber para onde eu olho. Se eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve. Então, quando eu visualizo todos os dias aonde eu quero chegar, eu consigo contribuir, ajudar essa máquina incrível, que é o meu cérebro, a encontrar recursos para que aquilo se torne possível. Porque se eu não encontrar recursos dentro de mim, fica muito mais difícil para eu realizar aquilo que eu quero. Então, eu preciso saber o que eu quero e todos os dias olhar para isso. Tive um salário muito bom durante 8 anos, só que eu nunca investi R$1, cara. Eu me arrependo de não ter lido Pai Rico, Pai Pobre quando eu tinha 20 anos, né, cara? Eu fui ler com 40. Então, galera, quanto antes você lê Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, Mais Esperto que o Diabo, cara, leiam. Porque te dá um norte, né, brother? Te dá um rumo, porque você tem dinheiro. O que você vai fazer? Eu vou gastar. De que maneira? Aleatoriamente. Tá, mas você sabe que daqui a pouco pode não ter mais, né? A pessoa não pensa, né, cara? Eu não sei o dia de amanhã também, né? Eu não sei o dia de amanhã, eu vou gastar, eu vou aproveitar. E, cara, aproveite com moderação, né? Deus, me coloca alguma coisa na minha vida que só dependa de mim. 6 anos eu falava, me coloca alguma coisa na minha vida que só dependa de mim. Me coloca alguma coisa na minha vida que dependa de mim. Era sistematicamente, toda noite que eu fazia isso. 6 anos depois veio. Então, quando falaram, cara, nós vamos fazer day trade na Bolsa de Valores. Eu conhecia da TV, aquela galera, traga, vende, não sei o que, compra aqui, vende. Eu falei, você tá louco que eu vou trabalhar num negócio desse, cara? Mas não vou mesmo. E aí, quando eu fui apresentado a esse mercado financeiro, eu falei, gostei, cara. Gostei desse negócio. Só depende de mim. O mercado financeiro só depende de mim. O meu resultado só depende do quanto eu me dedico para aquilo. E isso, cara, era o que eu pedi durante muito tempo pra Deus, velho. Durante 6 anos eu Cuidado pedi, com o que você pede, você pode conseguir, né? Aprender, estudar, muda a vida de uma pessoa. Qual é a visão das pessoas sobre estudar? É se meter num quarto, ficar 6 horas estudando. Aquela imagem do estudante de concurso público, aquele estudante que vai passar no vestibular, a visão da pessoa ainda não é próspera. Ela pensa que a prosperidade está automaticamente ligada a você se trancar num quarto, você se isolar, você estudar para um concurso, passar para uma faculdade pública. O negócio não é esse. Se eu começar a estudar um pouco de tudo, eu vou ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo? Não sei. Mais inteligente do mundo? Talvez. Só que eu quero o quê? Ser inteligente ou ser bem-sucedido? Então ele continua seguindo aquele efeito no qual o brasileiro foi ensinado a estudar. Ele não estuda para crescer, ele estuda para passar. Então eu entendi que eu tinha que estudar técnica de negociação, como eu me comunico com aquele cliente de uma forma que eu seja claro e persuasivo para eu explicar que um produto financeiro ele é interessante. A gente se torna uma pessoa melhor, desde que a gente se torne mais interessante, não mais inteligente. Que inteligência é ponto de vista. Resultado é dinheiro no bolso. Era meio que improvável eu trabalhar na multinacional. Eu não tinha currículo para aquilo. Quando eu vi uma multinacional me chamando, que era um banco internacional na época, eu vou, mas será que isso é pra mim? Eu fiquei com aquela síndrome do vira-lata. Acho que não é pra mim, não. Nenhum amigo meu trabalha em empresa grande. Ninguém da minha faculdade trabalha em empresa grande. E quando eu fui pro primeiro dia de estágio, a pessoa falou pra mim assim, tu é muito sortudo. A gente ia fazer um outro processo seletivo, que a gente não queria você, só que a gente falou, cara, chama o cabeludo de brinco lá mesmo pra ver o que vai dar. Eu vi a tal da venda empurrada, que hoje eu na Black Bankers eu combato. Eu já com 19 anos eu não aceitava isso. Eu olhava e falava, ou aprendo a fazer o jeito certo, ou eu não vou me juntar a essa laia. Eu acho que quando você faz algo de errado pra uma outra pessoa, não é porque você não é necessariamente profundo de conhecimento. Porque conhecimento você adquire. Agora a índole, irmão, ou você tem, ou você tem. E principalmente as pessoas mais jovens hoje, elas acham que o dinheiro é o grande governante da Terra. Mas não. O dinheiro, ele é um servo. O dinheiro é como se fosse um escravo nosso. Por quê? Ele vai para onde a gente dirige. Essa é a realidade. Quando você passa a ser escravo do dinheiro, ou você passa a ver a sua vida inteira voltada somente para o dinheiro, em algum momento ele vai te faltar. Porque a prosperidade é o equilíbrio em todas as áreas. E a gente tem que procurar fazer isso. Mais difícil que seja, né? A gente fala isso, parece que a vida é perfeita. Mas todo mundo erra. Só que quanto mais tempo a gente busca tentando estar em equilíbrio, mais próspero a gente está. Mais oportunidades boas acontecem. Com mais pessoas de boa índole você se conecta. Mais pessoas em volta de você querem te ver bem. E essa energia das pessoas quererem te ver bem é o que te joga pra frente.
Estética não foi uma profissão que eu escolhi, meu sonho era o que dava. E isso nunca foi um problema. Algumas vezes eu conversei com pessoas que não puderam fazer, por exemplo, uma faculdade que quiseram e entraram em depressão, aquilo acabou com a vida ou se tornou uma frustração eterna. Eu não tinha esse pensamento. Eu vou fazer o melhor com o que eu tenho no momento. Consegui um trabalho como CLT numa clínica, fiquei atendendo por 5 anos como esteticista. Depois desses 5 anos eu tive ali uma fase de decidir o que eu queria para minha vida. Continuo sendo funcionária ou vou empreender na minha área? E nós, profissionais da área da estética, da saúde que atua nesse mercado, nós não sonhamos muito alto. A gente quer ter o nosso espaço, a nossa sala, a nossa clínica pequenininha, ganhar ali 10 mil reais por mês, no máximo, e ganhando 10 mil reais por mês a gente estaria no auge, porque poucas pessoas que a gente conhecia tiravam isso por mês, atendendo nossos pacientes, mas nunca enriquecer na estética. Só que nesse tempo, fui empreender, tive a minha salinha na sala da minha casa, então morava e a salinha que tinha ali eu atendia a massagem por R$35, mas pra mim já tava muito bom, faturava entre 5 e 7 mil reais, me sobrava ali, tinha um custo de 1.000 com espaço, 2.000 pra sobreviver, então sobrava um dinheirinho. Eis que entro no Facebook e vejo uma foto de uma colega de profissão, Thalita, essa Thalita que o Ever citou, que ela tava com um consultor na clínica dela, e como ela era uma referência de ser uma das melhores, eu falei, opa, se ela tem alguém ajudando e ele sabe, eu vou procurar ele. Entrei em contato com o Everton na época e falei, eu quero crescer, quero ter uma clínica, como você pode me ajudar? Que é o conceito de ter um mentor. E muitas pessoas tentam sozinhas ao invés de buscar a ajuda de alguém. A maioria busca ajuda depois de ter dado errado, e não quando vai iniciar. Eu não tinha esse pensamento. Tem gente que fala que é errando que se aprende, gosta de errar para aprender. Eu falo, não. Se eu não sei, eu vou aprender com quem sabe. O mercado da estética era muito voltado assim. Estética por amor. Galera, só uma pergunta. No mercado você paga com amor? Você paga a escola do seu filho com amor? As contas você paga com amor? Não. Então, por que de acho vocês estão falando de amor antes mesmo de sobreviver bem? Porque tudo bem amar a profissão, mas é importante sobreviver. Você tem que pagar suas contas, você tem que honrar seu nome. Então eu fui quebrando muitas barreiras no mercado, porque eu cheguei assim no mercado e falei assim, vocês trabalham com estética, né? Estética importa. Como que você espera que as pessoas confiem em você para comprar uma coisa que você não vive? A autoridade na estética é estética em dia. Se você trabalha com estética, estética importa. Foi o primeiro valor que eu aprendi com o Everton quanto mentor, porque o Everton foi meu mentor. Fui cliente dele antes de ser esposa. Que é congruência. Como que você chega na frente de uma pessoa, oferece algo para ela, diz que aquilo pode mudar a vida dela, que você não vive, que você não valoriza? É a sua profissão, é aquilo que você ama e você não tá defendendo essa bandeira. Inclusive o valor de estética por dinheiro. Ok que você ama sua profissão, mas por que não uma estética além do amor? Que é uma estética também pelo dinheiro. Qual é o mal que há nisso? E aí isso para nossa mentalidade, que era uma mentalidade escassa, pequena, zero de crescimento, foi um boom assim. Nenhum avião decola com uma asa só. Ele precisa das 2 asas para decolar. Uma coisa é você ter a formação técnica e você passar anos e anos e anos fazendo e se preocupando e atuando tecnicamente. Isso traz uma limitação de crescimento enorme, mas só que muita gente não percebe isso. O profissional, quando sai da faculdade com um viés somente técnico, que é o que eu chamo de uma das asas do avião, ele entra no meio, Renan, de uma multidão. Só para você ter uma ideia, de advogados no Brasil tem mais de 1 milhão e acho que 200 mil advogados no Brasil aptos a exercer a profissão. Eu arrisco dizer que mais de 90% deles saem da faculdade só com essa uma asa, tendo uma limitação muito grande nos seus resultados financeiros. Isso foi durante muitos anos da minha vida. E quando que isso começou a mudar? Foi aí que eu comecei a pensar na formação e na construção da segunda asa do avião. Eu não posso dizer que durante esse período não tenha tido resultados. Eu tive resultados. E uma coisa legal, Rona, que você falou, que assim, mesmo com uma asa só, dá pra ter resultado. E o pior é quando você começa a ter bons resultados, ou acredita que aquele resultado é muito bom com uma asa só, se fala, pra que outra asa? Já tô tendo resultado, já tô tendo uma vida legal, só que a maioria das pessoas não entendem que tem um baita potencial que tá na outra asa e que se ele colocar, se ele tá voando, ele vai decolar. E uma das necessidades humanas é o reconhecimento. E existe uma explicação do motivo que a pessoa quer dinheiro a todo custo. Olha, eu quero ter sucesso. Eu quero ter dinheiro. Geralmente as pessoas querem sucesso, querem dinheiro, não é por elas, não é pela família delas, é para serem reconhecidos pelo pai e pela mãe.
A pessoa tem lá no inconsciente uma percepção de que se ela tiver dinheiro ou se ela tiver sucesso, o pai ou a mãe vão olhar para ela de uma outra forma. Só que o grande jogo é que a maior parte das pessoas não tá procurando o reconhecimento, tá procurando o afeto desse pai, tá procurando o afeto dessa mãe. E pelo fato de não ter o afeto, ela acha que o reconhecimento vai pagar. Só que a gente não pensa dessa forma. Por quê? Porque a gente cria um cenário ilusório, a gente cria um pai ilusório, uma mãe ilusória. Então a gente passa a olhar para aquele pai, para aquela mãe do jeito que eu gostaria que fosse, não do jeito que eles são. Então a gente passa muito tempo da nossa vida buscando reconhecimento ao invés de buscar o afeto. E quando a chave vira, a gente olha e fala, nossa, eles fizeram do jeito que podiam fazer. Eles não podiam fazer diferente. Então isso tudo aí faz a gente às vezes mentir pra gente mesmo. E é exatamente essa mentira que não faz a gente realizar, não faz a gente conquistar. Eu sempre tive a mentalidade de olhar um copo e sempre olhar ele meio cheio. Eu sei que tem muita gente que olha ele vazio, sempre tem aquele, mas e se não der certo? Eu sempre olhei e falei, não, mas pode dar certo. O profissional de saúde, ele tem que entender o que ele faz de melhor. Faço endo, faço canal, muito bem, vai fazer endo. É simples. Você tem que... O que eu vou agregar mais na vida do meu paciente? Primeira coisa é isso. Você tem que saber o que você é muito bom. Eu sempre tive facilidade para pegar a fisionomia da pessoa e trazer apelidos. Essa pessoa parece fulano. Ou seja, eu já peguei o mapa facial da pessoa. Você entendeu? Aí, ó, mapa facial, harmonização. Entendeu? É isso. Estrutura facial, o visagismo total, assim, da pessoa. O pessoal que sai da faculdade e já quer ficar postando fotinho bonitinha no Instagram. Não é assim. Respeita a curva de aprendizado. E assim você vai criar pilares fortes para sua carreira. Não adianta você... Tudo que é... O mercado, ele vai afunilar. Só os melhores e fortes vão ficar. Se você não tem esses pilares fortes, estruturados, se você não é de verdade, esquece. Uma hora a máscara cai. Porque na realidade hoje a grande questão é o seguinte, né? O advogado que está começando agora, que está nos acompanhando, se ele não tem uma reserva financeira, não se meta a montar o escritório. O dinheiro que você tem, invista no tráfego online, invista no grande escritório online. Existem mensalmente 1.600.000 pessoas pesquisando por advogado na internet, no Google. Então o dinheiro que você tem, ou você investe no escritório físico, ou você investe no grande escritório que é online. Na internet você não tem uma avenida, você tem uma autoestrada de clientes. Depois que você faz uma carteira e está seguro financeiramente, aí você avalia se vale a pena ou não ter um escritório físico, né? Você pode atender um cliente, você está em São Paulo, você atende no Acre, em Goiânia, onde você estiver. Você tendo um computador, um celular, um token, né, que é o certificado digital, né, uma boa internet, você atende de qualquer lugar. Ou seja, existe uma nova oportunidade, um oceano azul de oportunidades. Mas primeiro muda na mudança de mentalidade. Se o cara não entender que ele é empresário e que existe uma autoestrada na internet, vai ficar difícil. Há uma necessidade natural em todo ser humano de pertencer. E nós pertencemos sendo semelhantes, sendo iguais aos nossos. Quando deixo de ser semelhante, igual ao meu grupo, ao meu clã, me sinto não pertencente. Há uma perspectiva sistêmica de repetição de padrões familiares que nasce dessa necessidade de pertencer. E atendemos a necessidade de pertencimento sendo leais, lealdade ao clã, ao grupo, à família. Então quando você pensa, Lário, como que foi sair dos negócios da família? Foi a grande primeira ruptura de cordão umbilical. Então lá estou eu estudando mecânica de manutenção industrial, conheço AutoCAD, me apaixono por informática, tem início o desenvolvimento dessa visão voltada para a tecnologia, para a informática, né? Eu trabalhava num provedor de internet em Curitiba. Um dia eu estava indo almoçar, tô caminhando lá em Curitiba, na Riachuelo. Aí tem o Shopping Miller, uma praça do Homem Pelado lá em Curitiba. Tem uma estátua do Homem Pelado lá e a loja da família. De repente eu tô me aproximando, tem carros do exército na frente, carro da Rony, a Rony é o BOP, né? Da Rony. Eu vou me aproximando aquela cena de filme, meu pai grita de longe assim, se tivesse mais um homem aqui, não teria acontecido isso. Meu pai atribui a mim um assalto. E meu pai, na visão de mundo dele, ele associou que aquilo dali, se tivesse mais um homem na loja, não teria acontecido. Ali tem início meu problema com meu pai. Seria você. Mas eu esperava que eu estivesse lá.
Então meu pai nunca abençoou a minha saída do negócio da família para estudar informática. Quando minha família me viu saindo de tecnologia, eu já tinha 2 empresas na época. Quando meu pai me vê saindo disso, indo para desenvolvimento pessoal, ele surta, né? Ele acha maluco. Quando você não tem resultado, era o maluco da família, a ovelha negra da família, até o momento que eu tive resultado. Mas então olha a coisa legal. Quando você não tem resultado, você é maluco da família. Mas quando você tem resultado, a tua família te respeita. Respeita. O meu pai morreu tem 2 anos. Antes dele morrer, ele pôde ir na nossa casa. Então, quando ele foi na nossa casa, ele chegou assim, fascinado, né? Aí ele olhou meu carro. Era uma X6M na época, na BMW X6M. Ele olhou assim, ele ficava tirando foto para mandar para as pessoas. Todo um orgulho. Aí você volta lá para aquele meu pai, que apontou o dedo e falou: se tivesse mais um homem aqui, isso não teria acontecido. E depois um pai tirando foto e orgulhoso do filho. Mas o que mudou? O que mudou foi que ele viu que o filho estava bem. A compreensão de que nossos pais não é que eles amaldiçoam, não concordam com o nosso caminho, não é isso. Como pai, todo mundo que é pai e mãe me ouvindo vai concordar. Eu quero ver, nós queremos ver que nossos filhos estão bem. Nossos pais sentem que a missão foi cumprida quando eles veem o filho com comida, com casa. Enfim, o filho deu certo na vida. Então, quando ele viu meu filho deu certo na vida, missão cumprida. Não tinha nada a ver com a terapia, não tinha nada a ver com a informática, tinha a ver com a maneira dele me amar, a maneira dele perceber que eu dei certo na vida. O próximo nível do seu cargo, ele não está disponível depois que você assina a carteira desse próximo nível. Porque antes de ter, você tem que ser. Então, quem está visualizando aquela pessoa, cara, eu vou promover fulano, mas o que fulano faz de diferente? Ele já assumiu esse cargo de fato? Porque assumir de fato é diferente de assumir de direito. De direito, quando eu assino, né? De fato, eu já me posicionei como isso. Então, quem não se posiciona, cara, ou permanece na mesma posição, ou é colocado na posição que não deseja, e às vezes até é mandado embora. Porque a gente espera um pouco mais das pessoas. Eu costumo dizer que o funcionário, ele busca dentro da empresa 2 tipos de evolução. Evolução pessoal e evolução profissional. Mas a empresa, ela não tem a obrigação de te dar evolução profissional. E nem a pessoal. Quando a empresa não dá, você tem que buscar. E quando você busca, você é visto. Eu servi muito tempo o exército e lá a gente fala, sempre tem alguém vendo, né? E quem não é visto, não é lembrado. Então você tem que se posicionar para ser visto, porque senão alguém vai te posicionar ou te tirando da empresa, ou te mantendo no mesmo cargo. Então é ser para ter, e não ter primeiro para depois ser. É igual empresário, né? Por exemplo, tem muito dono de empresa. Existem vários donos de empresa. Vários. O cara só é empresário, na minha concepção, depois que ele conquista lucro. Boa. Depois que ele passa a ter lucro, ele é empresário. Até ele ter lucro, ele está brincando de empresa, porque lucro é de fato uma conquista, ele tem que conquistar, ele tem que correr atrás, ele tem que entender e se desenvolver. O empresário, ele só consegue ter lucro depois que ele desenvolve a profissão de empresário, porque empresário é uma profissão. Depois que ele desenvolve a profissão de empresário e ele entende de fluxo de caixa, de lucro, de todo esse conglomerado de informações, porque a empresa não é só venda, né? Sim. A empresa é gestão, cara, tem que liderar pessoas e gerir processos. E não gerir pessoas e liderar processos. É diferente. Então, quando o empresário ele passa a ter lucro, ele pode bater no peito e falar, cara, eu sou empresário, eu tenho um lucro. Enquanto isso, ele é apenas um dono de empresa. Boa. O lucro é a chancela para que esse cara seja de fato um empresário. Eu fiquei 4 anos, na verdade quase 5 anos, tentando ter êxito nos negócios e não tinha, porque eu era só um empreendedor, né? Eu gostava do que eu fazia, eu via valor no que eu fazia, eu era apaixonado pelo meu produto, mas não era empresário. Eu não tinha a mentalidade voltada para gerar lucro, gerar resultado, né? Com o negócio, eu não liderava com autoridade, domínio, a equipe, a empresa. E aí, depois desses quase 5 anos apanhando, sofrendo e pensar em desistir, cheguei para um amigo e falei, pá, eu vou desistir, vou largar de mão disso aqui. Lembrei que eu vim de origem pobre, né? Meu pai era pobre, motorista de ônibus, então a gente não teve referencial empresarial e tudo mais. Eu pensei, mas rapaz, isso aqui não é pra mim não. O negócio de empreender, isso aí não é pra mim não. Aí eu conversei com esse amigo, ele falou assim, você acredita no que você vende? Eu falei, sim. Você acredita no que você faz? Gosta? Eu falei, sim, claro. Então não estaria aqui, moço, tentando há quase 5 anos. Eu falei, então presta atenção. Ele tinha uma empresa um pouquinho mais estabelecida e aí ele falou, você não vai desistir não, rapaz. Você vai tratar de aprender a ser empresário. Você não aprendeu a ser empresário. Você pode ser um bom vendedor, você pode se comunicar bem, mas você não sabe ser empresário. Então você vai aprender a ser empresário, você não vai desistir. Daqui 1 ano, você falar que buscou
aprendeu, implementou, não teve resultado, aí você volta aqui, eu te deixo desistir. Ele fechado, estendeu a mão, apertei, eu falei, fechado. Se você não sabe fazer isso, você não sabe fazer dinheiro. Existem 5 erros que a maioria dos empresários cometem e por isso que eles não conseguem ter resultados expressivos. Quando a gente abre uma empresa, abre um negócio é um investimento. Não só de dinheiro, é de tempo, de energia, de liderança sua, de gestão, é um investimento. Primeiramente, você tem que ter um financeiro americano, que eu chamo, que é um financeiro baseado em fundamentos que gerem lucro. Você tem que ter um ímpeto constante de crescimento. O negócio é um jogo de perda ou de ganho, não é de empate. É tipo um UFC, amigo. Não tem como, você não empata no UFC, já viu? Depois, o marketing. Você tem que cair pra dentro do marketing. Marketing é o papel do dono. Se você não manja de marketing, você vai acabar sendo funcionário da sua própria empresa, colega de trabalho da sua equipe. Porque marketing é o que faz o negócio atingir mais gente, é o que faz as pessoas perceberem e valorizarem a sua empresa, pagarem pelo seu negócio, pelo que você é, não pelo preço que você tem. Se você não sabe fazer isso, você não sabe fazer dinheiro. Depois é liderança com autoridade e domínio, que é construir um time mesmo, alinhado, engajado com a cultura. E por fim, tem um comercial poderoso, um comercial que vende. A maioria das empresas, o comercial tira pedido, atende o cliente. Caso o cliente queira comprar, ele tá ali para ajudar o cliente a comprar. Mas não para fazer o cara querer comprar e decidir na hora. Se ele não tem isso. Essas 5 coisas eu errava todas elas, então eu não tinha lucro, eu não tinha crescimento, eu andava em círculos, meu marketing não conquistava novos clientes, a minha liderança era fraca e o meu comercial não era fechador, não era vermelho, como eu chamo, que é uma metáfora, né, que a gente chama. Esse é o poder de você ter referências, porque a referência, ela estica a tua visão, ela mostra o além que você ainda não enxergou. Para mim, dinheiro na infância era uma coisa difícil de conquistar, suada, ralada, que exigia bastante esforço e que não era para todo mundo. A sensação que eu tinha era que assim, a gente nasceu pobre e o dinheiro não era pra gente. Você entendia que isso já era uma herança, vamos dizer, meio que genética, de cara, meus pais não ganham dinheiro, eu também não vou ganhar. Igual aquela música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriel. Eu vou ser assim, Gabriel. Marília, né? Como é que foi essa mudança de o dinheiro é difícil de conquistar e não é pra todos, não é pra mim? A partir do momento que você, cara, eu posso ser médica ou alguma coisa nesse sentido. Então, mesmo morando ali naquela cidade com poucas referências de sucesso profissional, eu sempre quis ser médica, porque eu tinha um tio que era médico e um tio que era um médico referência, neurologista em Fortaleza. Então, aquela referência do tio me inspirava. Nasceu na mesma cidade, fruto do mesmo ambiente, e ele foi lá e fez, passou no vestibular, construiu uma carreira muito próspera. Ele já é falecido, mas ele fez bonito, sabe? E quando é uma referência, no meu caso, uma referência que saiu do mesmo meio que eu e chegou lá, puxa, aquilo tinha um poder de tração enorme sobre mim. Eu comecei a acreditar que eu também podia. O maior dinheiro que eu já tinha visto na minha conta era R$300 por mês, porque eu tinha uma bolsa durante a faculdade de medicina e essa bolsa era uma bênção. Ganhava esses R$300 e com esse dinheiro eu comprava minhas passagens, pagava minhas xerox, meus livros. Cara, quando eu me formei, eu me lembro que o meu primeiro emprego foi num PSF, numa unidade básica de saúde do interior. E aí eles me contrataram e falaram assim, ó, você vai vir aqui atender todos os dias, segunda a sexta, só de manhã. Você vai ganhar 10 mil por mês. Cara, 10 mil pra quem ganhava R$300. Quase que eu dizia, não, moço, não precisa me pagar tudo isso não, eu venho até por menos. Aí a ficha começou a cair. E caiu mais, Renan, quando eu vi os primeiros 10 mil na minha conta. Saí comprando, fui no shopping, torrei uma parte, comprei roupa, comprei tudo que eu queria tanto. Não tem como não passar um filme na cabeça. Eu quero deixar essa mensagem. O sucesso cura, o resultado cura. Não importa o tamanho da dor que você tenha que atravessar, do desafio que você tenha que passar, para você chegar onde você quer chegar. Vá que vale a pena, porque quando você chega lá, aquele resultado, 1 minuto, eu me lembro que aquele segundo que eu vi os 10 mil, ele curou todos os anos de dor, de passado, de desafio, de problema, de dificuldades que eu tinha vivido anteriormente. Peraí, agora eu saí da parada do vendedor e eu tenho que contratar a minha primeira funcionária, que era uma menina que vendia semijoias. Eu lembro até hoje que ela tava numa situação lá que a empresa não tinha pagado ela também, só que era uma vendedora bruta. Eu expliquei pra ela o plano louco de negócio e ela não tinha opção, né? Ela só precisava de uma carteira assinada. Eu lembro que quando eu entrei e coloquei os meus primeiros R$600 num final de semana, gerou 300 leads. Só com aquele vídeo. Os caras, você tinha que ver os comentários, era emocionante.
o negócio viralizando. Essa vendedora fechou o mês com 12 contratos. Legal. E o treinamento dela foi o seguinte, ó, eu tô fazendo campanha, eu tenho que resolver várias coisas aqui para o lead chegar na sua mão, CRM, vistoria, o caramba 4. Lê o regulamento aí, você senta do meu lado. Faço tudo aqui, o Severino. Então o tempo que ela tava falando com o cliente, ela já colocava no Viva Voz, eu já ia instruindo ela, já treinando, não tinha como, cara, não tinha tempo. E o mais interessante, em um mês, ela conseguiu ter o resultado que uma pessoa no mercado tradicional, na rua ali vendendo, demora às vezes 1 ano para ter uma curva de aprendizado. Em um mês, uma pessoa que nunca vendeu. Eu virei pro meu sócio e falei assim, cara, nós vamos estourar, velho. Nós vamos ser a maior do Brasil. E aí o que aconteceu? No segundo mês ela dobrou esse número de vendas. Aí eu contratei a segunda, a terceira, a quarta vendedora. Eu falei, velho, eu descobri a fonte. Só qual a certeza que eu tinha que aquilo ia dar certo? Nenhuma. Eu só tinha feito uma campanha da Uber do Espírito Santo. O produto era totalmente diferente. E um ponto muito interessante para poder colocar aqui também é o seguinte. As pessoas vão, na maioria das vezes, dar desculpa que foi sorte, né? Só que elas não sabem que eu levei esse projeto para mais de 100 pessoas e todo mundo falou comigo que isso não ia dar certo. Todo mundo que eu apresentava, o cara falava assim, não, onde já se viu, cara, vender proteção para caminhão pela internet. Caminhoneiro nem celular tem, o cara tem um Xing Ling. E esse cara, que é o meu sócio, o Marcelo, o que ele fez? Ele fez uma pergunta. Ele falou assim, como que você vai fazer isso? Eu desenhei a persona na hora no Facebook. Falei, só no Paraná tem 300 mil caminhoneiros no Facebook. Ele falou, você tá brincando? Aqui, ó. Te mostrando. Você tá em dúvida? Aí eu lembro que tinha um grupo na época chamado Vida de Caminhoneiro. Tinha 380 mil caminhoneiros no Brasil inteiro. E os caras ficavam só postando ali no grupo coisa relacionada a caminhão. Você tá brincando que esses caras estão na internet. Falei, e é o vídeo que nós vamos usar para poder alcançar esses caras. Então, assim, cara, depois de muita dificuldade, é aquele negócio, foquei na visão, falta de dinheiro nem se fala, dificuldade, quebradeira, mas assim, sempre com um compromisso com a visão que eu tinha. Uma hora esse negócio tinha que dar certo. E deu muito certo. Fred, quando é que veio a mentalidade de você empreender? Quando eu comecei a entender que eu queria fazer coisas mais estratégicas dentro da minha função ali, e eu era bloqueado. E aí eu era travado em relação a isso. E aquilo ali ia me desmotivando no sentido, poxa, eu não vou poder fazer o que eu preciso. E aí você começa a pensar também fora da caixa. Poxa, como é que eu, de repente, se eu tivesse meu próprio negócio também, eu poderia fazer algo que eu entendo que daria certo e não estou conseguindo. Eu acho que aqui é uma lição para qualquer pessoa, porque eu me identifiquei. Eu busquei abrir um próprio negócio exatamente quando começaram a me bloquear. Talvez você tá aí ouvindo, você tá assistindo a gente, e você tá no momento do teu meio corporativo, algo do tipo, que você quer fazer coisas maiores, você quer pensar fora da caixa, mas ali toda a burocracia ou aquele sistema da empresa, ou até mesmo a cultura da empresa, ela tá te bloqueando. E tem uma coisa que eu falo pra gente jamais se diminuir pra se encaixar. Sim. Quando a gente começa a aceitar ser bloqueada, quando a gente começa a aceitar não crescer porque aquela empresa não tá querendo crescer, a gente tá se diminuindo pra tentar se encaixar. Então, ao invés da gente se diminuir para se encaixar, a gente precisa se expandir para se encaixar no próximo nível. Né? E você falou isso daí, então isso aqui é uma aula para o momento exato de você empreender, você que tá CLT ou algo do tipo. Tá na dúvida se empreende ou não. Cara, se você quer realizar coisas maiores, se você quer crescer e tá sendo bloqueado porque a tua empresa não tem visão de crescimento, esse é o melhor momento. Tem números assim por alto, né? No primeiro ano a gente já faturou mais de R$1 milhão, né? Eu lembro que a gente bateu esse marco. Segundo ano, acho que bateu uns 4 milhões. Depois disso, 6 milhões. Esse ano a gente tá beirando aí os 10 milhões, né? Não vai chegar nos 10 ainda esse ano, mas no ano que vem com certeza. Mas esse ano a gente deve ficar ali entre 7 e 8 milhões de faturamento com todos os negócios, né, que estão dentro do nosso grupo. Cara, mas eu atribuo muito esse resultado a você olhar para os seus pontos fortes e se juntar com pessoas que tenham pontos fortes complementares aos seus e entender, né, que todo mundo tem ponto para melhorar. Só que não caia no conto que as pessoas vêm falando pra gente desde criança, de você tem que melhorar seus pontos fracos para ter resultado. Mas é se associar às pessoas que tenham valores parecidos com os seus, mas com habilidades
com pontos fortes complementares aos seus. Porque isso faz com que você não tenha que ficar se corrigindo ou procurando os seus defeitos, mas sim potencializando aquilo que você tem de ponto forte. Eu tinha muito conhecimento armazenado técnico, porque a faculdade de embasamento técnico ali é muito pesado, principalmente de engenharia, e tinha toda a parte do que já estava acontecendo na Europa. Em alimentos, a Europa é mais ou menos 2 anos na frente do Brasil. Então eu estava com o negócio pronto, fresco, para conseguir implementar aqui. E aí tive a sorte de encontrar 2 caras extraordinários também, que estavam na pegada, né? Um professor no Rio de Janeiro e outro que hoje acabou virando meu sócio num outro negócio. Legal. E nós dimos uma oportunidade de desenvolver algumas metodologias preditivas. Então nós desenvolvemos uma metodologia de análise de shelf life preditivo. Traduzindo, isso é um produto que lá na embalagem tem o prazo de validade de 90 dias. Em 3 ou 4 dias a gente consegue falar se realmente vai durar 90 dias ou se não vai durar 90 dias. Legal. Então a gente desenvolveu isso, patenteou, começamos a fazer publicação. Houveram ali umas 3 ou 4 publicações que estouraram. Então hoje o mundo inteiro chama a gente para dar palestra em congresso internacional, bem bacana. E aí isso tudo virou o que seria uma venda de commodity da empresa, vira uma venda consultiva, onde a gente tem um over delivery muito forte de prestação de serviço e tudo mais.